Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura, esse canal que só traz o melhor da literatura para vocês, toda quinta-feira. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro Ode Mundana, do Luiz Felipe Leprevaux. Esse livro, gente, é bombástico, é só isso que eu tenho para dizer para vocês. É como a Bárbara Lia fala aqui na contracapa, é como se você estivesse dançando frevo, todo com aquela sombrinha coloridinha ali, e ao mesmo tempo pisando em caco de vidro. E você bem que gosta de ficar nesse sofrimento, porque os textos realmente do Leprevaux são muito, muito bons. Então eu conto com vocês para ficarem comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Se você já sabe que os textos do Leprevaux são fantásticos, já deixa o seu curtir também aqui nesse vídeo. E sem mais delongas, vamos lá. Ode Mundana, Luiz Felipe Leprevaux. Essa é uma edição da Cotter, que saiu em 2020. Esse livro ele já tinha uma edição anterior pela editora Medusa, uma edição de 2006, né? E são poemas que o Luiz Felipe escreveu no período que ele estava morando no Rio de Janeiro e também mais jovem, né, com seus 20 e poucos anos, estudante de teatro. Então, todas essas experiências que ele teve, né, de estar numa cidade diferente, estudando para essa profissão que é o teatro, e ao mesmo tempo, né, se dedicando à escrita e observando toda essa questão, né, social ali do Rio de Janeiro. Então ele conseguiu produzir poemas muito fortes, né, eu diria, e ao mesmo tempo de uma beleza, né, imensurável. E nessa nova edição da Cotter, ele traz, claro, alguns poemas que foram retrabalhados, né, um pouco adaptados para a realidade agora de 2020, né, porém mantendo sempre essa essência. Eu sou bem metida mesmo, ó, porque o meu livro tá autografado. Leprevaux é meu colega aí de quarentena literária. Então eu vou ler para vocês alguns desses poemas para vocês entenderem a potência que é esse livro, né? E esse sentimento mesmo, né, de que a gente sofre com o que tá escrito, mas a gente se deleita porque é muito bem escrito. E o primeiro poema que eu vou ler se chama Unidades Especiais de Desminagem. Homens de terno, ditos de bem, abatendo o país. Dizendo, tudo está podre, não dá para continuar assim. As pontes não são vias de mão dupla, mas rumo ao futuro. E então, ações humanitárias atacadas e, se possível, destruídas. O que passou ainda rosna besta, com machucados abertos sendo comidos por moscas, narcotizados para a desconscientização da própria miséria, no terreno baldio dos fundos do planeta. Todos os olhos vidrados de estupidez a rezar, para o Deus do castigo e da vingança, nunca para o da misericórdia. Então, esse foi o poema Unidades Especiais de Desminagem. Tá bem no comecinho aqui do livro e eu acho que vocês conseguiram perceber, né, já essa primeira frase aqui, ela já sintetiza o poema todo, né? Homens de terno ditos de bem abatendo o país. Infelizmente, é uma realidade que continuamos vivendo e é muito triste a gente ter que falar isso, né, que essa arte tão bonita, ela reflete uma realidade muito triste, né? E continuando aqui, então, vou deixar que o Leprevaux fale por si mesmo, né? Vou ler o poema que já está, inclusive, na sequência daquele que eu acabei de ler, e se chama Nos Palácios de Vácuos. O rebanho está ouvindo o nada com atenção. Neste contexto, transpira-se muito. É mole perder a cabeça e latir bizarramente. Todas as vagas de estacionamento ocupadas. Dos estádios de futebol sai gente pela culatra. Voragem dos 0 quilômetros, se embriagando por vianal para fugir da lei seca. Moedas embaixo da língua,
dinheiro infiltrado na pele, intenso mal-estar e a estultícia golpeando golpes e golpes. Tudo é história mentira, dos sobrenomes e dos santos, criados em favor do fervor. Odeias e amas esse tempo de servos patuscos, acólitos da liturgia do dinheiro, o dinheiro das mãos se desfolhando. Sensacionalismo anestesiante diante do alheio. Sofrimento, escândalo, reality, colapsos financeiros, ondas de populismo e xenofobia. O capital é grande e sua dor analfabeta. O animal em cativeiro amansa. Come, dorme, sofre, ama, perde, desespera. Prepara o dia que nunca chega da vingança. Neurastenias lunares, deuses ausentes, ranzinzice irascível. O tempo extremou, decepcionante como a conta de boteco muito alta, que só a ti pertence. Outro poema muito forte, né? O rebanho está ouvindo nada com atenção. Os acólitos da liturgia do dinheiro, não precisa dizer mais nada, né? Sabemos que nesses tempos, e há muito tempo já, né? Nós, infelizmente, presenciamos esses acólitos da liturgia do dinheiro povoando, né? As nossas mídias, adentrando as nossas casas por todos os canais possíveis, imagináveis, e fazendo realmente com que o Deus adorado seja o dinheiro, né? Eu vou ler um outro poema também, que está aqui logo na sequência, e se chama Setor de Culpabilização. Os filhos da puta venceram, na base do quem me conhece me compra, e os custos dos olhos da cara de quem não arca, o ó Senhor fechando o negócio com o ó meu Deus, na base do é preciso, foi necessário. Como assim não tem um faz-me rir aí? As rezas enjoam os anjos cariados, mais cedo do que o pulmão cianótico respirador de cidades. Umas casas de livros choram cotovelos de incerteza, e há alguns socos em almofadas. Setor de culpabilização. Primeiro é possível, depois cansa. Come-se batatinha frita. Que outra violência pretender? O sempre instrutivo conselho do você é bom que não pense. Faz cara de azeda a inteligência e a severidade a se desmanchar de pré-requisitos. No pulsar dos dias chumbosos, vomitar não é isso. O que resta da ternura é sempre bem tarde para o metal e a pólvora. Olha, gente, normalmente eu comento os poemas que eu leio, né? Mas esses poemas do Le Prévost, eles são tão autoexplicativos que se eu for ficar aqui tentando falar alguma coisa sobre eles, eu não vou conseguir chegar aos pés, né, do que o Le Prévost conseguiu. Então eu não vou nem comentar, eu vou lendo aqui e vocês se deliciem com as palavras do Le Prévost. Teu medo é luxo blindado. Tuas pernas são ambulâncias. Teu medo fisga com o açúcar da inveja, com a crispatura dos dentes. A barbárie engorda teu medo feito rato de laboratório. Puxa o pininho na própria cabeça enquanto lê a Bíblia. Teu medo já estrangulou uma anciã que desesperava, na fila do banco após a greve acabar. É o vurmo espirrado, o berne encravado, a mente achatada, o crânio esmagado. O comercial de teu medo não revela teu medo. O enfarte o enfrenta. Alarmes soam, portarias e porteiros trancam. Teu medo é o patético relinchar de um dia nulo. O ronco acelerado, a escorrência derrapando esgotos. Teu medo se alastra e está acuado. Tem as digitais jamais traduzidas.
lambe a ferida das patas, teme amputá-las, não quer ralar a língua. Teu medo é didático, prático, conciso. Palestras sobre o não feito, adestras desejos, molestas dejetos. Nos tijolos do teu medo, a pingadeira estanca berros, e as trancas fazem pactos. Teu medo ensina a dar o passo que necessita ficar parado. Agora ele foi suicidado, uma sequência de fugas. Olha lá, teu medo entrando nos bueiros do frio, insone sob a marquise dos joelhos. Olha lá, o possuinte parindo teu medo. Vai jantar teu medo, mastigar teu medo. Uau! Eu falei que eu não preciso nem comentar, né? O poema é muito, muito forte, muito imagético, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do Rio de Janeiro, né? Esse medo constante que as pessoas, infelizmente, vivem nessa cidade tão maravilhosa e tão linda, né? Por conta da violência. E muito mais do que só no Rio de Janeiro, né? Nós vivemos num país inteiro esse medo, né, da violência. E agora, eu li alguns poemas que eram um pouco mais longos, e também eu gostei muito dos poemas curtos, né, do Le Prévost. Esses poemas curtos me lembraram muito uma escritora que eu adoro, que é a Ana Cristina César. Ela usava muito esse estilo também de escrita, né, dos poeminhas curtos, e eu vou compartilhar aqui com vocês, então, esses que eu gostei bastante. Claro que não existe almoço grátis, é o título. Claro que não existe almoço grátis. E esses pratos de pacto de sangue da política custam, no mínimo, os olhos da cara. Le Prévost, você sintetizou aqui a época das pré-eleições perfeitamente. Acho que eu nunca tinha visto uma poesia sintetizar tão bem, né, essa questão. Eu trabalhei muitos anos com grupos de idosos aqui em Curitiba e presenciei muitas e muitas vezes, todos os anos, nas épocas de eleições, eles convidavam esses grupos dos idosos para almoços, para jantares, para cafés, né, e aquilo tudo grátis, entre aspas, né, porque a gente sabe, como o nosso amigo Le Prévost falou aqui, que não existe almoço grátis, né? Isso custa no mínimo os nossos olhos da cara. E então, achei perfeito. Tem um outro aqui também que é curtinho, que eu gostei bastante também. Vês. A fratura exposta da tua passividade embrutece. Também bem curtinho e bem preciso, né? E agora, para terminar esse vídeo, para que não fique muito, muito cansativo, né? Que vocês não enjoem aí da minha voz, eu vou ler um último poema, que eu gostei muito de todos os poemas desse livro, foi difícil selecionar só alguns para ler aqui para vocês, mas eu vou ler esse aqui que me chamou bastante atenção. Foi quando pensei ter fumado haxixe em um parque com árvores que correm dos turistas, mas não fumei. Pensei ter mijado no largo, em praça pública, aos pés da estátua cansada de José de Alencar, mas não. Pensei ter colhido uvas como moedas e alguns pássaros agonizantes no chão, mas não era eu. Nem os pássaros, nem as uvas. As moedas estavam lá. O que valiam? Eu possuía sonar de sono, leme de algas e lama, casco em corrosão e óleo. Melancias choviam meu único alimento. Eu era uma caravela a pássaros, não a vela. Navegava em busca de amor, uma terra devastada. Tecia o antigamente, tecia o abissal. Presídios de antemão passaram a ser tatuados na geografia da minha pele. E se aglomeraram nas paisagens, tapetando, com vozes alucinadas, uma eletrificação aguda de dissonâncias, ardendo agora em incessante ode mundana.
Sou tentado a me elaborar de simplicidades, mas não tenho competência. Submerso em porres de ciclones, pelas ruas dos que perderam o caminho. Senhoras e senhores, esse é o Luiz Felipe Leprevot, esse é o Ode Mundana. Recomendo a todos, comprem lá no site da Cotter, peçam diretamente com o Leprevot, quem ainda não tem, né, e quem tem o contato dele. Tem muitos outros poemas aqui maravilhosos. Se eu pudesse, eu ficava aqui 1 hora lendo todos eles para vocês, né? Eu gostei muito de um que fala também, né, estão trocando tiros, porque o Leprevot lembrou daquele episódio daquela família que o carro foi alvejado com 80 e tantos tiros, né? E no poema ele também representa todos esses tiros. Então o poema é tiro para todo lado, é tiro, 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 tiro. Ficou muito bonito esteticamente. Então eu recomendo muitíssimo, tá bom? Vocês vão, né, comprar e vão ver que o que eu tô falando aqui é muito real. E vão também gostar de sofrer com esses poemas aqui do Leprevot. Então, pessoal, um abraço para vocês todos. Obrigada por terem ficado até aqui nesse vídeo. Não se esqueçam, então, de comentar, de compartilhar, de curtir e também de seguir aqui o canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.